Senhoras e senhores, doutores e doutoras, olha só, vai começar daqui a pouco o episódio. Mas antes de tudo, a gente tá com uma notícia maravilhosa aqui que o Bruno Ferguson vai dar pra gente. Coisa boa, hein? Aproveita que vai agregar bastante. Cara, super especial pra galera do Manda Pro Jurídico, cupom aí da Future Law, quem conhece os cursos, quem não conhece, dá uma olhada lá, Future Law, e um cupom de 30% aí de desconto, só pra galera aí que segue aí a turma do Manda Pro Jurídico. Então, o cupom é BrunoFL de Future Law 30, e aí você entra agora, pode escolher um dos cursos, são mais de 35 cursos, cara, de tudo que você imaginar, inovação, mercado jurídico, você vai ter um desconto ali e vai se qualificar. E talvez você entenda até porque que tem uma folha de papel dobrada aqui. Ou talvez você tenha que ver o episódio completo. Será que tá no início? Será que tem no final? Pode botar na velocidade rápida, mas tem que ver, tem que curtir, tem que chamar os amigos aí. Se cada pessoa chamar uma pessoa, cara, o Manda Pro Jurídico vai chegar em 1 milhão de pessoas em uma semana. Então, esse é o objetivo. Amém. E ó, agora que você viu essa introdução, estamos chegando aqui para continuar o episódio. Valeu? Até mais. Cá estamos novamente. Esse aqui é o Manda Pro Jurídico Podcast, o seu podcast que desjuridica o juridiquês. Como sempre, estou muitíssimo bem acompanhado de Natália Dias e Pedro e Regina. Como vão? Tudo bem, graças a Deus. Convidado super especial hoje aqui com a gente. Faça as devidas apresentações depois da Natália. Isso aí. Calma, cara. Tá ansioso, Rodrigo? Você? O convidado é tão especial que eu fiz até uma blogueiragem de engajamento, fiz uma enquete. Que, enfim, depois, agora quando for ao ar, você já vai ver a enquete tá lá atrás, mas vocês verem como é especial o convidado de hoje aqui, ó. A blogueiragem até ativou. E o convidado tá sendo muito complicado até. A gente teve que pausar a nossa conversa pra começar a gravar aqui. É Bruno Ferguson, tudo bem, cara? Como é que você tá? Obrigado, Rodrigão. Tô me sentindo aqui no show da Xuxa. Eu era criança, então... Eu nunca fui na nave da Xuxa, mas eu tô Manda Pro Jurídico. Tô realizado, tô feliz. Pô, gente, não sei se vocês não conhecem, o Bruno, pô, é envolvido com a B2L, envolvido com a Future Law, sócio do Lima Ferguson Advogados, enfim, e uma série de outras atividades ligadas a direito e tecnologia, certo? Ou você quer falar de alguma coisa aí que você gostaria de se definir? Também é um lutador, né? Faz umas artes marciais por aí, eu fiquei sabendo. Curto. Importante, né, cara? Exatamente. E, cara... Faltou você falar que o Bruno é um taurino. É verdade. Ih, rapaz, esse negócio Cara de ligado à astrologia. Entusiasta. Faltou a gente falar isso, é importantíssimo. Se eu quiser, já queria uma mano, conexão instantânea com ele assim, por causa disso. se vocês forem mandar currículo, tem que ter o mapa astrológico lá junto, anexado. E, cara, agora só pra dar um start inicial, assim, da nossa conversa, porque eu acho que a gente vai migrar pra vários assuntos diferentes, nem que a gente planejou, inclusive. No seu LinkedIn você fala Advocacia 4.0. Eu acho que seria legal você fazer um breve resumo do que você entende como Advocacia 4.0. Pô, esse é um tema polêmico aí. É bom que começa a polêmica, então vai engajar no Instagram. Cara, é o seguinte, quando a gente começou esse movimento lá na B2L, criamos Sem Processo, a gente era um bicho muito estranho, né? Então falar de inovação em 2016 e tal, e a galera começou a chamar a gente para evento, a coisa começou a ganhar uma forma, e as pessoas falavam, cara, de que você vai falar na palestra? E aí eu comecei a falar, cara, eu vou falar do jurídico 2.0, sei lá, pra dar um caráter de alguma coisa nova. Só que quando você bota 2.0, pressupõe que é tipo assim, antes da gente era uma coisa e a gente virou outra, né? Então acho que é uma coisa, extremamente narcísica. E tem o lance da Revolução 4.0, que é a quarta revolução industrial, então tem um contexto que está muito relacionado ao contexto histórico. E a gente lançou, tanto é que algumas palestras muito antigas eram jurídico 2.0. E a gente foi pro 4.0, aperfeiçoou ali, passou MVP, e aí pegou esse negócio, e é muito legal, porque, por exemplo, o CNJ lançou lá a Justiça 4.0. Então a gente foi influenciando o movimento, e hoje, por exemplo, nos cursos da Future Law tudo é 4.0, tem uma porrada de livro na Thomson Reuters. Cara, pode falar palavrão ou não? Pode! Cara, falar uma coisa aqui, eu não vou citar a instituição de ensino, mas, cara, é uma instituição que todo mundo conhece, e eu levei muito, tipo assim, NPS da aula, todo mundo, excelente, não gostei muito da aula, mas se você falar palavrão, você tá expulso. Então hoje em dia eu pergunto, que eu não quero não ser chamado aqui de novo pro podcast. Então a gente lançou lá o 4.0. Porque até aí legal, e tem bombado, a gente fica super feliz que CNJ, o ministro Fux, a gente tava falando dele há pouco, usou a expressão. E aí o que rolou? Uma galera lançou o Jurídico 5.0. Aí eu fiquei olhando pra isso, assim, no início eu não falei nada, assim, até porque tinham amigas e amigos lá e tal. Só que eu falei, cara, eu vou falar isso aqui. Não dá, porque
começa a ficar um negócio meio evolutivo, porque a galera fazia pra fazer um contraponto e vender curso, etc. Falei, cara, vai virar iPhone, vai ter jurídico 6.0, 7.0, e, pô, é tosco pra caramba. Então, eu sou defensor do 4.0, mas é um pouco isso, assim. E virou um negócio meio marcante, e é muito bom, porque quando você vai fazer curso, livro, Tex 4.0, dá pra fazer 4.0 de tudo, Sim. Então gera pauta aí, então fica de... E você trouxe o porquê do 4.0, isso que é legal. Sim. Porque às vezes a pessoa bota o 5.0, por quê? Ah, porque já tem o 4, eu vou ser o 5 porque eu tô inovando. Tá, mas você tá inovando o quê? Qual é o background? O que você fez de inovação efetivamente pra você ser o 5? Que seria a evolução do 4, né, em tese. Pô, não fez porra nenhuma, então continua 4 ou 3, né? Fazendo justiça, a galera fala que é porque no Japão tem a sociedade 5.0. Mas, cara, não pegou esse. Tá, mas a gente tá no Brasil, né? Obrigado, valeu. Gostei do apoio, é isso. Português, claro. É isso. Então, e se jogar no Google Trends, 4.0 é muito mais bombado que 5.0. Tem outro tema que é legal de palavra, não sei se, vale a pena falar, que é Lotec, né? Não sei se... também tem a pergunta padrão, assim, diferença de Lotec e Legal Tech. Se estiverem interesse... Boa, toca a palavra. Já vai, cara, bora. Então, o que rolou? Quando a gente criou a B2L, a gente criou um grupo de WhatsApp, era eu e o Matheus, a gente foi botando um monte de gente. E a ideia não era criar uma associação. Na verdade, eu fui num evento que era da Best Startup e aquilo ali ganhou uma proporção. E aí, quando o negócio começou a ganhar forma, falei, cara, vamos institucionalizar e vamos criar uma associação. E aí tinha Fintech, Agritech, e eu falei, cara, nós somos Lotec. E aí tinha um cara, um empreendedor, que ele olhou e falou, pô, Bruno, eu fui no Vale do Silício, é mó erro que você tá falando, se chama Legal Tech, não é Lotec. Então, assim, você tá inventando uma palavra numa coisa que não é só no Brasil. Só que o que a minha tese sempre foi? Cara, Law Tech é muito mais sexy do que Legal Tech. Porque se você pensar, todas as coisas legais são com law e nada é com legal. Exatamente. Law firm. Então, assim, legal já dá uma sensação ruim, uma coisa engessada, chata. E aí a gente criou o Law Tech. E aí o que é bizarro? A gente criou a palavra, aí foi a discussão na associação e tal. E aí no final virou a B2L, porque, pô, a associação de advogado dá briga até no nome. Aí a gente botou o nome de todo mundo, quem se autodenomina Lotec, Legal Tech. E hoje, por exemplo, no Reino Unido, o Richard Susskind veio pro Brasil e eu perguntei isso pra ele. Pô, o que você acha, Susskind? É mais legal Legal Tech ou Lotec? Ele, não, eu acho que é Lotec. Caraca, o cara mais inovador do mundo comprou nossa ideia na Austrália. Então, a gente criou uma palavra mundial, assim. Então, eu fico é maneiro, assim, você criar uma palavra, né? Cara, Bruno, você falando isso, o que me desperta qual foi o momento entre você se formar, começar a atuar, que você começou a perceber que inovar, pensar em direito e tecnologia, porque se a gente falar de 10 anos atrás, direito e tecnologia eram coisas totalmente dissociadas, você nunca pensava naquilo no mesmo barco. O que foi? Teve uma virada de chave? Alguma coisa aconteceu? O que você observou no mercado? Você olhou pro mercado e falou, cara, não dá, a gente tem que mudar isso. Cara, zero foi uma coisa pensada, assim. Como toda inovação, ela acontece de maneira meio espontânea. Cara, eu nunca fui um cara inovador. Então, assim, eu sempre fui muito ligado à criatividade. Pô, sempre pintei, gostava, quase fui Belas Artes. Um semestre de Direito eu larguei pra fazer Belas Artes e quase não voltei. Me arrependo ou não. Mas, tipo, tecnologia não era minha praia. E é muito engraçado isso, porque, sei lá, a Patrícia Peck, pô, super professora, admiro, amiga e tal. Cara, eu vejo as palestras dela e falo assim, não, eu programava com 8 anos, assim. Aí eu falo, porra, que merda, eu não, né? Tipo assim, o meu primeiro smartphone eu comprei em dezembro de 2015, cara. Eu tinha um BlackBerry. É que, se vocês forem lembrar temporalmente, tipo assim, eu fui o último a pessoa a abandonar um BlackBerry. O BlackBerry... Porra, difícil. Eu tinha o BlackBerry Passaporte. Sabe qual é esse? Qual que era esse? Não? É um quadradinho que foi depois daqueles redondinhos. Eu era fãzaço do BlackBerry. Eu também era. Então, aquele que era mais fácil de digitar, não era? Porque ele começou mais... Ele era redondinho assim, né? Aí um dos últimos ele era quadrado. Era quadradinho. Meio eu já tive esse também, mas eu nunca fui fã de BlackBerry. Eu tinha um flip, assim, em Volta Redonda a gente usava muito BBM. Aqui também, né? Usava. Não, BBM foi o prepulsor do WhatsApp, né? Com certeza. Só que era do clubinho do BlackBerry. A partir do momento que alguém teve a ideia de, cara, por que não só BlackBerry a gente não pode vender pro mundo? E aí, mais ou menos... E o WhatsApp bombou muito no Brasil e na Turquia, salvo engano, por conta disso. Porque no Brasil era pago SMS. Nos Estados Unidos não. Então isso nunca proliferou lá. Sim. Então assim, nunca foi o cara tecnológico. Tanto é que eu comprei meu smartphone em dezembro de 2015 e fundei o Sem Processo em janeiro de 2016. Ou seja... Um mês depois. A Apple, ela tem uma grande influência na sua vida. E eu nunca tive um Apple na vida. O meu sempre foi sistema Android e tal, que a galera de programação também vinha descobrir depois. Mas o que rolou foi o seguinte. Cara, quando eu comecei a estagiei em lugar público e tal, e aí fui mandar currículo pro escritório, e aí mandei pra um escritório, tipo, querendo ter uma experiência ali dentro da advocacia privada. E aí o escritório recebeu meu currículo, e aí o advogado falou assim, Bruno, a gente tá entrevistando não só pro
pro nosso escritório, mas também pra uma empresa de mineração. Você tem interesse? E aí, cara, o disclaimer, não é mineração de Bitcoin, porque nessa época não existia Bitcoin. Sou um pouco mais velho aí, mais cringe que a galera. Aí eu falei, porra, mineração, advogar... Eu não sabia nem que existia uma empresa de mineração, nem que existia jurídico dentro de empresa de mineração. Que é um lance que tinha pouco também. A galera não ia pra jurídico, assim. A galera ou concurso ou advocacia, escritório. E aí eu fui trabalhar, e aí, por coincidência, essa empresa era do Ike Batista. E o Ike ainda não tinha bombado. Na verdade, o Ike era conhecido por ser o marido da Luma. Então eu lembrava assim, tinha um cara lá que a Luma saiu com o negócio. Aí eu fui trabalhar nessa empresa, então eu caí no minerário. Que não tem nada a ver com inovação. É o mercado mais tradicional possível. A advogada mais nova tem 70 anos, assim. Então, eu nem era considerado. Aí eu escrevi um livro de direito minerário, que também é curioso, porque eu parei na 3ª edição. Até quero, mas não tô com tempo pra atualizar. Uma menina comprou outro dia e ela veio me dar maior esporrão assim no LinkedIn, porque ela falou, pô, Bruno, comprei um livro de mineração teu, achando que era mineração de Bitcoin, de criptomoeda, e eu abro aqui, lavra de minério de ferro, de ouro. Ela queria devolver. Eu falei, sei lá, fala com a editora, né? Eu não tenho nada a ver com isso. Por ser contextualizado. Então, aí a gente abriu um escritório em 2010, o Marcelo Lima, que era meu chefe, resolveu abrir o escritório. E aí, a gente advogando com mineração. A ideia era ser uma boutique de direito minerário, de infraestrutura. Até hoje, a gente tem essa frente muito boa no escritório. Só, cara, eu começando a viajar, e aí, bem sincero, assim, abrindo o coração aqui, em off pra todo mundo que tá ouvindo. Em off, pelo no mútil, né? Cara, isso é o início do nosso BlackBerry, nosso BBM aqui. Cara, o que é o lance da mineração, cara, da advocacia da mineração? É uma advocacia aguerrida, né? Porque, assim, os projetos minerários são em lugares muito afastados. Sim. Então, assim, cara, é só voo pra lugares remotos. Pará, tem muito no Pará, né? Muito, cara. Conheço muito Pará, conheço muito Macapá, conheço muito Serra do Navio. Então, lugares que, se alguém estiver ouvindo, eu admiro muito, mas pra quem mora do outro lado do país, assim... Logisticamente é difícil, né? Cara, e voo pra região norte, por exemplo, pro Pará... É mais caro que pra Europa, às vezes, né? É caro e a logística, cara, e eu adoro, assim, a galera de lá, tenho muitas amigas e amigos e realmente gosto muito de estar lá e tal, mas, assim, é muito ruim, cara. Os voos são 00:30, 3 da manhã, e aí, cara, às vezes você fica no aeroporto horas e, cara, você perde a semana inteira. E eu tava começando o mestrado na UERJ. E aí, cara, tava naquele lance de Copa do Mundo, Olimpíada, eu falei, cara, eu vou estudar isso. E aí comecei a estudar pra direito do entretenimento, tanto é que a minha dissertação de mestrado é entretenimento. Aí de lá eu fui pra PI, em 2011 eu comecei a atender empresas pra fazer propriedade intelectual. Nem existia a palavra startup. E aí dali, cara, começou a vir umas empresas inovadoras de tech. E aí, cara, eu me apaixonei, porque assim... Imagina, você vem de uma indústria que, caraca, uma galera mó velha, todo mundo tradicionalzão, quadradão, do outro lado do país, e aí você vai numa empresa que, cara, a galera comprava empresa com um menino de 25 anos e botava de diretor. Eu não sabia nem que isso era possível. Eu achei que tinha uma lei que proibia um moleque de 25 anos ser presidente de uma empresa, tá ligado? E eu era novo, e aí, imagina você ir vender pra uma empresa de mineração. Difícil. Nas empresas de tecnologia, fit cultural, e, podia me vestir de maneira mais casual, e aí fui me apaixonando e fui entrando nesse mercado. E aí comecei a ler muito. Só que até então, eu era advogado. Em 2016 eu criei o Sem Processo. Aí foi uma outra jornada e que também eu não sentei e falei, vou criar uma empresa. Na verdade, o Cadu, casado com a minha prima, tinha um problema jurídico, festa de família. Pô, Bruno, entra com a ação. Eu, não quero falar de direito. Aí fiz um acordo e a gente falou, vamos criar um site. A ideia do Sem Processo naquela época era um site. E o site virou Sem Processo e aí eu fui entrando nisso, fui sendo puxado, assim. Mas não foi uma coisa que eu sentei e falei, cara, inovação. Então a inovação é muito isso, né? Espontâneo. É engraçado, mas se você parar pra pensar, só pelo que você falou, já é muito nítido. Você é um cara artístico, criativo, naturalmente. Então, você provavelmente já pensa fora da caixa jurídica de forma natural. Eu já falei isso uma vez aqui no episódio. Eu fazia cerâmica, tive que parar porque realmente a minha agenda tá bizarra, mas eu quero muito voltar. Por que eu faço cerâmica? Porque eu preciso, em alguns momentos do meu dia, exercitar a minha forma de pensamento diferente da que eu faço o tempo inteiro. Diferente da que eu faço aqui no podcast, da que eu faço trabalhando, da que eu faço dando consultoria. E isso, talvez você já tenha isso de uma forma um pouco natural. Talvez o seu exercício, a maneira como você vê o mundo, o que você vê, já seja um pouco diferente, né? Porque, por isso você vê, os advogados, eles são muito... literalmente by the book, né? Advogado em regra. Eu acho muito legal a gente trazer essa provocação, que... A gente pensa que quando se forma em direito, se torna advogado, a gente vai empreender sendo dono de escritório. E essa é a única opção para você como advogado, como jurista.
E os exemplos que o Bruno tá trazendo aqui são a prova de que, cara, dá para pensar um pouquinho diferente, pensar fora da caixa e fazer a coisa acontecer. Seja com a EdTech, como a Future Law, seja com Sem Processo, que é uma plataforma que facilita a negociação e mediação entre pessoas. A partir disso, esse tipo de pensamento, eu acho que vem muito agora com essa nova geração que tá chegando aí, tá se formando, tá estagiando ainda, etc., vai começar a trazer uma disrupção nesse sentido, que a gente não precisa ser só advogado de escritório para empreender, ser dono, ter o sobrenome na porta, entendeu? Eu acho muito importante pensar dessa forma. E uma boa pergunta, como é que você se identifica? Você é mais advogado, mais empreendedor, mais um empreendedor inovador, mais um cara que mexe com tecnologia ou com direito? Como é que você se entende? Cara, esse é um lance engraçado também, porque no início, cara, eu levei muita porrada, assim, porque quando você vai inovar, cara, é muito... É hostil, né? Cara, o que se fala em BH, brother, tipo assim, a galera vê as cachaças que eu bebo, mas não vê os tomos que eu levo, né? Então, assim, hoje, maneirão, você vai no evento da B2L, 2.500 pessoas, Future Law, 15 mil alunos e tal. Mas no início, eu tinha muito essa reflexão, porque a gente atendia muita empresa grande de mineração. E a gente começou a atender muitas empresas grandes. Quando eu comecei o Sem Processo, cara, tiveram, e não foi uma pessoa não, várias, que iam almoçar comigo e falavam, Bruno, você tá passando vergonha, cara. Tá mandando mensagem pra galera no LinkedIn, empresa de tecnologia, coisa feia, cara, advogado. Vai ver se o Dr. Pinheiro Neto tinha uma empresa de tecnologia. Ouvi essas coisas, entendeu? E até vestimento, assim, você pega a primeira foto da B2L, eu tava lá mais engravatado e tal, então... Existe essa dúvida e o lance era muito essa fricção, e eu ficava com receio. Eu falava assim, cara, eu vou levar uma vida assim meio dupla, assim, não vou mostrar pros meus clientes que eu sou um cara que tô na inovação, isso em 2016. Só que chegou um momento, cara, a projeção, as coisas acontecendo, que eu fui, e hoje, cara, eu, tenho uma segurança maior, mas, cara, eu adoro a advocacia e o direito, cara, ele me permite tá entendendo o mundo. Eu acho que isso é uma parada muito legal do escritório que eu adoro. Então, assim... o nosso escritório só batem as coisas que não existem no mundo. Então, assim, uma empresa vai se fazer um projeto de qualquer coisa que não existe. O top of mind é a gente. Então, isso me expõe. Isso é o que eu gosto do direito. A gente tem um escritório grande, então a galera faz o dia a dia, até gosta, assim, mas eu não gosto de fazer coisas muito repetitivas dentro do escritório. O que me cativa é isso. Mas é um PK, um PLA. Por exemplo, ano passado, você vê como o direito... A gente tava falando da Lumix, né? Um pouco antes aqui. Cara, ano passado a gente começou a receber demanda de cliente para fazer parecer sobre NFT. Isso foi 2021, né? E aí caraca, NFT, eu comecei a estudar esse negócio. E aí é sempre assim, cara, é um combo. A Future Law, eu sempre sugiro curso, eu já fui CEO, hoje a Tainá, que é muito melhor do que eu como CEO, mas a ideia da Future Law vamos fazer coisa que a gente gostaria de ver. Então assim, o que... Por exemplo, a gente fez curso Banking 4.0, não tinha um curso de fintech. Então, vamos fazer um curso pra gente. A gente fez um curso de Gaming Law. Não tem um curso sobre a indústria game, vamos fazer uma indústria game. Cannabis Law, mercado bilionário, não tem um curso de cannabis. Então, a gente sempre foi criando cursos que a gente gostava. E aí, quando rolou o lance do NFT e eu tava vendo no escritório a demanda, falei, cara, não tinha livro, não tem isso que é maneiro. Não tem livro. Quando surge um tema novo, e não é no Brasil, porque... Antigamente era que nem filme, né? Lançava lá nos Estados Unidos, 6 meses depois você via. Hoje é lançamento global, é Marvel, brother. Lança aqui, lança na plataforma de streaming. E aí caramba, não tem nada de NFT, vamos lançar um curso de metaverso e NFT? E a gente lançou em outubro do ano passado. E, cara, foi o curso que mais vendeu e mais rápido da Future Law. Bombou. Cara, vocês falando assim, Bruno, é muito maneiro, porque parece que vocês estão sempre 5 passos na frente. Assim. Mas eu tô te falando, a gente quer isso. Sim, a gente tá no... E esse é o lance da inovação. Hoje, tudo que é novo, por exemplo, a gente tá falando do Be Real aqui. Cara, lançou o Be Real, eu faço no primeiro dia. Gente, é porque só um disclaimer, a gente já fez um podcast antes do podcast, que a gente tá aqui e não conseguia parar de falar. Tava assim, não, gente, vamos parar aqui. E isso a advogada não faz. Eu sempre brinco com isso. Por exemplo, Airbnb, early adopter, né? Você acha que o primeiro early adopter do Airbnb foi um advogado ou uma advogada? Não, brother. O advogado é o último a usar o produto e o serviço. E quando ele usa, ele fala, cara, isso aqui é constitucional, tá na lei do inquilinato. Sim. Pra cada solução do mundo, o advogado dá um problema. Cara, mas acho que você fala... Eu acho que você falou tocou num ponto que eu vejo muito na advocacia e eu passei por isso também. É a dificuldade de você romper a solenidade e a tradicionalidade da advocacia e mostrar que o novo pode ser bom sem ser descredibilizado. É isso. Então, vou dar um exemplo prático comigo. Meu pai é advogado, só que ele trabalha em multinacional há muitos anos, mas em dados momentos ele trabalhou em escritório de advocacia, principalmente no começo da carreira dele.
Quando eu voltei pro escritório, que ele estava saindo para voltar a trabalhar em empresa, o escritório sequer tinha um site. E aí, conversando com ele, vamos fazer um site pro escritório, que isso é uma coisa importante, isso lá atrás, né? Ele falou, cara, trabalhei, tenho 30 anos de advocacia, nunca tive site, nunca precisei disso pra ganhar dinheiro. A mentalidade era essa. É isso. E eu consigo exportar essa mentalidade pro meu pai para vários outros advogados da geração dele, e às vezes até um pouco mais novos, que pensam exatamente igual. Até chegar um moleque, sei lá, de 18 anos que acabou... 21 anos, que acabou de se formar, bombou no TikTok, ficou milionário, eu quero parar pra pensar e falar assim, cara, eu tô, sei lá, 50 anos na advocacia, e esse moleque tá, sei lá, com mais visibilidade, com mais cliente, ganhando mais dinheiro do que eu. Será que eu devia estar fazendo isso também? É total. E aí eu acho que começa. Só que eu também tenho uma outra visão de conversando com o cliente. Às vezes você fala com o cliente e você botar, sei lá, uma camisa básica preta, o cliente vai falar, pô, mas aquele advogado ele tá com camisa básica preta? Sabe? Tem cliente que ainda tem esta mentalidade. E dependendo do meu público. E aí, só pra finalizar. Quando eu vim pra Barra, eu tive muito que me adaptar, porque a gente tem um escritório no centro. No centro a gente tem um público mais tradicional. Na Barra é completamente diferente. Então, às vezes eu venho pra reunião como você tá hoje. Porque o cara se identifica mais com esse novo modelo, às vezes, entendeu? Eu ainda uso. Até esse negócio de investimento foi uma discussão, cara. Cara, todas as minhas discussões são com a galera, assim. Então eu entrava... Porque o que rolou também? Isso foi engraçado. Quando a gente criou o Sem Processo, a gente dividiu o andar do prédio e botou metade sem processo e metade de escritório. E aí começou a vir programador e programadora. E aí convivia com os advogados. Então a gente... Duas culturas. Caraca, totalmente... O drive, a forma de pensar... Enquanto você pergunta assim, eu me sinto advogado, eu gosto de advogar, mas eu me sinto advogado com um skill diferente. Hoje eu olho muito mais com uma lógica de programação pra realidade do que uma visão meramente só jurídica. Cara, vamos botar assim um exemplo absurdo. Você tá na Tailândia, um cara falou, oi, tudo bem? E aí, como é que você chama? Bruno? E aí, Bruno, o que você faz? O que você faz? Cara... Check-in no hotel, você bota lá, profissão o quê? Pintor. Olha aí, a criança reprimida, querendo ser um pintor. Na Tailândia, sei lá, viajante, né, mochileiro. Pô, tu fala, depende, né? Descobridor. Porra, a galera nem continua papo contigo, né, cara? Advogado não é a profissão mais sexy do mundo. Tá bom, senhor, pode até... Se é uma pessoa legal que eu quero trocar ideia, eu não falo que eu sou advogado. Advogado e psicóloga, todo mundo já começa a pensar 2 vezes em tudo que vai falar, né? Não, é verdade, porque, é verdade. É bem... Mas é esse lance, por exemplo, da vestimenta. Um dia eu cheguei e falei, cara, não dá pra eu me vestir assim. Então, hoje, por exemplo, eu tô... mas o que rola? E o que eu ponto? Eu cheguei a uma conclusão também na carreira e na vida, que é o seguinte, eu nem consigo atender todo mundo. Sim, então, o meu público, hoje a gente atende as maiores empresas do Brasil para projetos inovadores que querem dialogar com isso, que querem, e isso também atrai pra gente. Então, não é nem só pro cliente, pra galera. Então, porra, a gente abre às vezes vaga, cara, vem 1000 currículos. Então, assim, a gente fica feliz pra caramba. E, cara, no final, o que é um escritório de advocacia se não densidade e talento? E o desafio é esse, eu tô olhando pra geração Z, eu tô olhando pra geração alfa, pro menino que tá entrando no direito hoje, porque esse cara vai ser o fera. E no final, o escritório de 5 anos, 10 anos, vai ser o melhor que tiverem as mentes criativas. Cara, mas é isso, só pra contar um caso que eu já contei pros meninos, já nunca contei aqui no podcast. Eu sou responsável pelo jurídico de uma empresa, então eu tenho muita interface com escritórios. E aí teve um momento que eu precisei conversar com muitos escritórios, os maiores escritórios do Brasil, porque eu tinha que fazer um projeto específico e eu precisava de label, sabe? Quando a parte contrata. Então eu falei, cara, nem é muito a minha pegada de contratação, mas eu tinha que conversar. E aí, num dos almoços que eu estava com um dos sócios de um escritório muito grande, eu falei, olha, mas infelizmente eu vou ter que sair daqui a pouco, porque eu vou gravar na Barra. Eu tava na Zona Sul, tá, gente? Isso aqui é Rio de Janeiro. E é o trânsito do Rio de Janeiro. Aí ele falou, você tem um podcast? Porque pro cara ainda é um pouco surpreendente, né? Você tá ali toda numa posição... Não, e pode, né? Uma pessoa do jurídico pode fazer um podcast. Exatamente. Mas como é que fica seu compliance, né? Aí ele... Mas o que eu achei interessante é que ele virou e falou assim, você tem um podcast? Eu falei, tenho. Ele falou, mas é sobre direito? Eu falei, chama Manda pro Jurídico. São com mais 2 outros amigos meus, que hoje em dia são meus sócios nesse projeto. Aí ele me falou assim... De cara, ele falou, cara... ele citou, o escritório são três iniciais. Ele citou a inicial mais famosa do escritório. Ele virou e falou assim, ele tem muito interesse em participar, se você quiser. E eu achei aquilo
Eu lembro que eu mandei mensagem pros meninos na hora. Eu falei, Na hora. eu nunca imaginei que um dos advogados mais reconhecidos do Brasil teria interesse em participar de um podcast, pra você ver como essa mentalidade já tá chegando no grande É que a inovação novo escritório. Mármore. A inovação novo mármore. É isso. Hoje é sexy ser inovador, entendeu? Sim, Até sim. porque não é questão... As grandes... Isso é um fenômeno também. Você pega ali, ranking das maiores empresas do mundo. Antigamente era empresa de recursos naturais. Hoje é a Apple, o Facebook, o Google. E quem é da indústria tradicional tá virando tech. Cara, já fiz M&A pra empresa de educação comprando empresa tech. Já fiz pra empresa agro comprando agritech. Já fiz pra banco comprando fintech. Então hoje, se você não tá inovando, você tá errado. E o que acontece? A CEO vai pro Vale do Silício, a galera, porra, dá um banho ali, o cara volta piradão, quero criar um corporate venture cap, tem que revolucionar. E aí chega o jurídico quadradão. Então... O mundo tá mudando. E o advogado é o último bicho da cadeia tecnológica. A gente é sempre o último a mudar. Mas e isso, pra mim, é muito engraçado. Porque 2016, porra, ninguém falava comigo. Agora fiquei doce andando de cavalo amarelo. Mas isso aí vai muito. Isso aí vai muito de encontro com o que uma vez eu até comentei com vocês. Eu fiz questão de. Eu não sou muito de ficar postando stories na minha rede pessoal falando, sei lá, querendo mentorar pessoas ou falar alguma experiência que eu vivi. Deveria até fazer mais. Eu acho que é interessante. A troca foi muito boa nesse dia. Quando a gente foi pro TikTok. E aí, o pessoal falou... Não a gente, né? A gente sempre se apoia muito nessas coisas, nessas aventuras. O pessoal falou, pô, TikTok, cara, muita molecada. Vai fazer o quê? Você tem que conversar com o advogado. Cuidado pra não se queimar. Cuidado pra não se queimar, vai fazer dancinha. Essa porra no direito. Vai fazer dancinha. Aí eu falei... por óbvio, eu botei o argumento na balança. Aí a gente... Pô, nós falamos de direito, mas nós somos um podcast, então temos com comunicação também. Aí eu fui lá dar uma olhada. Aí eu pesquisei. Primo Rico, tá no TikTok. Bruno Perini, tá no TikTok. Flow Podcast, tá no TikTok. Podpah, tá no TikTok. Eu falei, pô... Tem que tá. O errado sou eu de não... O certo sou eu de não entrar? É isso. Aí, e outra coisa também que eu falo. As pessoas têm uma mania de sempre ficar olhando... Que você comentou isso agora há pouco. Ficar sempre olhando pro momento. Pra geração que tá trabalhando agora, vamos supor, de 25, que acabou de se formar, até os 45 ali, 50. Só que tem uma geração inteira que está no TikTok e vai entrar como trabalhador em breve, seja qual for a área, que a gente pode alimentar nosso conteúdo e implementar uma marca, uma cultura que a gente tenta botar aqui, pelo TikTok, que no Instagram tem adolescente que não tem mais Instagram. O Instagram daqui a pouco é o novo Orkut, na minha opinião. E essa mudança geracional é uma coisa que eu vejo muito. A gente, cara, craque de fazer isso. Cara, abre uma startup, bota a menina de 20 anos pra ser o CEO, assim. Então, acho que tem as loucuras assim que... E às vezes funciona, às vezes dá tudo errado. É tentativa e erro, normal. Bruno, só pra voltar um minuto, porque no que você tava falando antes, me sugeriu uma coisa que a gente pensa muito, né? Eu penso muito sobre empresa, sobre mercado. Eu sou muito viciada nessa análise do mundo. Você falou de empresa de inovação, tecnologia, etc., que a galera do mercado tradicional tá ficando um pouquinho de lado. O que você acha? Como é que você tá vendo esse movimento novo do mercado de muito layoff, muita empresa de tecnologia, inovação, aí você pega todas as techs, seja uma Lotec, uma Edtech, segurando o freio... Que você acha desse movimento? Essa coisa... Outro dia eu vi uma coisa interessante, que o Grupo Meta estava cortando, ainda não está fazendo... Ele estava cortando alguns benefícios, que são benefícios totalmente extraordinários para um trabalhador normal, mas que para eles eram coisas bem razoáveis. E ele está cortando, ou seja, está dando uma limadinha ali no bem-estar do funcionário, em detrimento desse fôlego que tá precisando. O que você acha? O que você acha desse momento da economia aí? Cara, esse ano foi o ano mais duro, assim, da história, né, em termos disso. A gente tem uma rede trabalhista, a Tati, cara, a gente participou de muito projeto de tech de layoff. E, cara, pior... Tem uma coisa triste, isso né? Não gostaria de fazer no escritório, é isso. Porque a gente adora fazer M&A, crescimento, growth, fazer rodada de seed, Series A, etc. Agora, cara, rolou muito. Mas o que eu acho? O que aconteceu? Na verdade, isso é muito cíclico, né? Tanto é que quando você olha pra 99, 2000 ali, a galera fala da bolha das .com. Eu não gosto da expressão bolha. Porque eu acho que, na verdade... A tecnologia é um pouco isso. É a explosão cambriana, né? Lembra em biologia? A explosão das espécies. Então, sempre que vai rolar alguma coisa, começa a pipocar um monte de empresa e meio que é uma lei da sobrevivência, a lei do mais forte. E o mercado, ele infla, né? Então, assim, Gordon Gekko, né? A ganância é a mãe de todas as crises. Então, cara, o ser humano é ganancioso pra cacete. Então, a galera vai inflando o valuation. O que a gente aconteceu nos últimos anos? 2020, quando rolou a pandemia, a preocupação da galera era, porra, o mundo vai quebrar.
não vai ter demanda, deu ruim. O que rolou aí diferente? Os Estados Unidos soltou ali 1 trilhão, a Europa soltou 1 trilhão, e pra onde canalizou esse dinheiro? Tech. Porque a galera foi pra casa, assim, no primeiro dia, a galera queria investir na empresa Zoom. Tanto é que tem uma outra empresa Zoom lá na Nasdaq que recebeu investimento pra caramba. Porque ninguém sabia que era verdade, Zoom errada, brother. Teve esse papo. Então rolou um FOMO ali, um Fear of Missing Out da galera começar a comprar papel de uma empresa. E aí, cara, a tese se concretizou. Pra gente, cara, em termos de Lima Fagelson, Sem Processo, Future Law, foi uma explosão, assim, absurda em termos de demanda. Porque, cara, eu rodei o Brasil durante 4 anos falando, galera, vai ter um dia que a gente vai fazer todas as calls online. Galera, um dia a gente vai usar tecnologia. Meu irmão, no dia seguinte era todo mundo botando desde a assinatura digital, que é uma coisa básica, entendeu? Sabe que a gente lá no escritório, a gente foi o primeiro escritório a registrar um estatuto com previsão de assembleia online antes de existir, antes da pandemia. Brasca, né? E tinha discussão da Brasca lá, que porra. E aí a gente ficou sabendo porque o avaliador da Juscerja, quando a gente registrou, ele falou, caramba, nunca tinha lido isso, mas não tá proibido e tá permitido, então vou registrar. Aí tá a criatividade do advogado, e aí foi né? legal que entrou a pandemia 1 ano depois. Antecipou o e movimento. aí o cara liga o cliente, aí o cliente ama, pô, né? Advogado evidente, né? Advogado com bola de cristal. E, cara, e foi aquela curva. A gente viu isso. E aí começou a acontecer nas empresas, né? E aí eu acho que esse é o mercado começou a ficar viciado. Cara, e eu falo isso, assim... Cara, começou uma indústria muito doida que era, cara, qualquer um levantava dinheiro pra qualquer coisa, joga pro próximo round e muita liquidez no mercado. E aí, quando você teve essa liquidez, as pessoas já falavam isso. Eu não sou economista, eu tô dando pitaco aqui. Mas assim... A gente faz muito isso, relaxa. Sem compromisso aí. Economistas, perdão aí. Não me critiquem. Mas, cara, você tem 1 trilhão americano, 1 trilhão ali de euro. Cara, a galera começa a botar dinheiro e aí o que acontece? Você tem um desvelamento dos valuations. Então, tudo inflou de valuation. Sim. E agora tá vindo o efeito rebote. E aí eu acho que e isso foi uma coisa muito ruim, porque eu acredito muito em empresas de tecnologia, eu não acho que é o fim do mercado, muito pelo contrário, é uma recalibragem. Você não acredita nessa manchete clickbait que é o fim da era das startups? Todo mundo adora, né? Todo mundo adora o fim de tudo, o início de tudo. E a vida é cíclica, né, cara? Nunca... a vida é um eterno retorno ali, um eterno início. Mas eu acho que, assim, tava muito inflado. E você vê até no mercado de trabalho, a gente via muito isso, cara, tava uma loucura completa, assim, em termos de defasagem, de preço, de precificação mesmo. Cara, será que faz sentido eu pagar esse profissional nessa coisa? Sim. Então... Agora deu uma miada, mas, cara, não tem volta. Porque, assim, eu acho que até a palavra startup, por exemplo, dizem que a palavra internet vai morrer. Morreu, né? Quando é a última vez que você usou a palavra internet? Realmente. A gente falava, né, assim, vou entrar na internet, né? O cara da internet, vou fazer um curso de internet, né? A galera mais velha aí. SOS Computadores. Microlinks. A galera do TikTok já existiu, assim. Não era um mundo, não necessariamente você nascia que o mundo já tinha internet. Então, assim, internet de escada, gente, no meu tempo. Porque a internet, ela virou pressuposto, né? Ela sai da primeira cena e ela vai pro backstage ali porque virou. E eu acho que startup é a mesma coisa. A cultura startup, você vê, tem um livro que se chama Como o Google Funciona. Que, na verdade, não é para ensinar o funcionamento do Google, mas é a história do Google. Uma das várias biografias. E lá ele conta que, não me lembro, acho que 2006, talvez, posso estar errado no número. Cara, a galera entrava no Google e achava muito estranho as pessoas trabalharem em baia, em um lugar aberto, cheio de ursinho na mesa. Porque aquilo ali era coisa... Caraca, brother, como é que eu tô entrando? A galera bota bichinho, brinquedinho, e isso alastrou. Então... Essa cultura de startup e prototipação, e o que eu acho que vai acontecer agora, e já tá acontecendo, as grandes empresas estão comprando as startups, estão ficando sem fôlego financeiro, tem um arbitramento ali de valuation, e os próprios profissionais estão indo para as empresas tradicionais. Então vai ter uma enxurrada de gente que vai entrar nessas empresas e vai levar essa cultura, que é uma cultura foda. O que errou ali em termos de valuation. Então você, só pra entender, você acha que a cultura se mantém, mas o que talvez talvez o que não vai se meter vai fazer uma recalibragem que o próprio mercado, mas a cultura se mantém, a cultura de startup se mantém. Cara, cá entre nós, a gente já tem de fundo, empresa, então assim, não tô querendo criticar, até porque, são clientes às vezes nossos, mas, cara, o lance é o seguinte, cara, você é uma administradora, uma gestora de fundo. Cara, você levanta 1 bilhão, você gera, você quer alocar capital. Sim. Se o mercado tá muito líquido, botando a renda fixa tá baixa, a taxa de juros baixo, cara, o dinheiro tá líquido, você tem que aportar, então você tem que investir. Sim. Então você começa a errar. Porque quando você tem muito dinheiro, parece um problema. Ter pouco dinheiro é muito ruim, mas ter muito dinheiro você vai fazer merda. Sim. Então você começa a alocar ali um monte de coisa, e aí o mercado fica caro, porque, tem que disputar. Então foi uma inflada no mercado, que ele tá voltando ali pra dinâmica, mas não tem volta, cara. Não tem volta porque o lance é geracional. Então, assim, é uma questão de tempo para as gerações novas e vão vir com novas cabeças e vão assumir as posições. Então você pega diretor ou diretor jurídico, é a pessoa mais nova, que é isso, CEO, a CEO é mais nova. E o mercado jurídico tem isso também, que o Pedro falou.
mercado jurídico, ele é uma das poucas instituições que tem muitas pessoas velhas na tomada de decisão. Sim. Verdade. Porque esse é o lance legal da nossa profissão. A gente, projeta, espero que a gente esteja aqui, E são pessoas muito, muito boas, assim, técnicas. Perfeito. Só que, às vezes, ela não deveria ser a pessoa tomadora de decisão da instituição. E isso... Então, você fica imaginando, assim... É que a senioridade no direito dá credibilidade. Mas eu digo assim, cara, qual empresa... Esquece do direito, assim. Qual empresa, seja um banco, uma loja, uma rede, uma empresa... que tem um CEO com 80 anos de idade? Talvez alguma coisa médica, né? Ligado à área médica. Cara, mas você acha que o CEO, ele vai estar no board? É muito natural. Mas se fosse uma estrutura familiar, É, né? Empresas raro. familiares, Mas elas Mas é o CEO? Não, o difícil, cara vai estar ali, cara. né? O cara vai estar Porque ali o cara, no board. ele tá no board. Ele tá no board. Ele interfere, É. mas Enfim. E no escritório de advocacia, você não vê um. Você vê muitos escritórios sim. que o decision maker ali é alguém de 70, 80 anos. É. Então ele não dialoga, então não é por mal. Às vezes ele é técnico e aquilo ali tá funcionando. Então, e a disrupção, ela nasce também muito da onde tá dando certo. O que eu quero dizer com isso? A Kodak, que é a história clássica, desenvolveu o filme e não quis desenvolver a câmera digital... Cara, tava bombando. As indústrias que são disrompidas, elas não estão vendo a disrupção porque estão bombando de ganhar dinheiro. Então o mercado jurídico ele é um mercado de monopólio. Então você pensa o seguinte, o Brasil hoje, ele deve movimentar, é um número meio apócrifo, tá? É a minha estimativa. Entre 50 e 100 bilhões de reais na advocacia grande corporativa. Tá? Grandes empresas que estão contratando escritórios. Para onde vai o budget de uma grande empresa? Para o escritório de advocacia. Você pega assim, o único escritório que abre número é o Matos Filho. Ele faturou ano passado 1 bilhão e 200 milhões. Ele não tem um sócio capitalista, porque é vedado pela OAB. Então, sei lá, são 100, 200, 100 e poucos sócios, pessoas físicas. Então, o mercado de 50, 100 bilhões na mão de pessoas físicas e que não há concorrência. Porque eu falo, eu quero contratar. E essa explosão cambriana, seja de Lotex, seja de novos escritórios... eu vejo o Lima Ferguson. Cara, a gente tem demanda, assim... você pode atender... Falta gente para conseguir atender, porque o mercado quer, mas eu não consigo chegar numa estrutura do dia pra noite de uma Big Law de 1.500 pessoas, porque a cultura se perde. Então, tem um aspecto até temporal para essas coisas acontecerem. Mas se você projetar em 10 anos, tem o Graciotti, ele fala isso, ele fala, cara, pega a análise 500 de hoje, bota numa gaveta e abre daqui 10 anos. Quero ver quem tava lá e tá hoje. Porque daqui 10 anos, brother, o mercado vai ser... totalmente diferente. Mas quando eu tava nessa conversa, o que aconteceu comigo que eu contei, de um desses grandes desses escritórios no nível do Matos Filho, que concorre diretamente, falou isso, foi isso que o sócio me falou. Ele falou, Natália, quantos escritórios muito grandes você não via que hoje em dia tem meio andar em algum lugar aqui? Isso, então, assim, é um movimento muito claro e o mercado... Gente, mercado é agressivo. Dinheiro não aceita desaforo. Não, e tem outro lance, é isso que eu te falo. Como era um mercado monopolista, cara, era aquele negócio, todo mundo pagava. Essa é uma outra pegada. Hoje o jurídico tem gente boa pra caramba, o budget é fundamental, a galera entende. Assim, eu fui de jurídico de empresa. Você pega jurídico de empresa há 15 anos atrás, cara, não é o mesmo nível técnico de hoje. Hoje a galera é bem remunerada, as empresas se preocupam em pagar e-mail jurídico. Tem uma pessoa muito boa técnica, ela não aceita, vou abrir aqui hora aberta. Então o mercado, e as pessoas acham que é uma crise, não é uma mudança de mercado. E assim, você vai ter que atender com tecnologia, você vai ter que atender de maneira dinâmica. E uma outra coisa, cara... E multidisciplinar cada vez mais, né? E sede, cara, será que eu preciso, brother, com todo respeito a amigas e amigos de escritórios que tem, eu não tô criticando isso. Mas, cara... cliente quer pagar mármore pra cacete, uma sala lá que se sente pequena, só tô entrando dentro de um museu, assim, café, e tipo assim, não, brother, Mudou, né? Tudo mudou. O jurídico não quer, porque o diretor e diretora jurídica hoje, ele quer entregar, porque ele quer bater o budget, eu quero a minha meta. Meu irmão, não me leva aqui pro municipal, brother, eu quero trabalho. Eu acho que a gente tá muito menos ligada à forma. E isso é engraçado, porque eu sou mulher, e assim, hoje em dia já não sou tão jovem, fiz 32 anos, mas eu já fui muito jovem falando com pessoas muito maiores do que eu. E o que eu já vi de nariz torcido, assim, tipo, essa menina vai falar aqui comigo. Essa menina, porque eu sempre fui o etarismo, né? O etarismo no direito é muito forte. E além do etarismo, eu sempre fui... eu não sou tão inventiva e artística quanto o Bruno, mas eu sempre tive um perfil diferente do perfil do advogado tradicional. Eu sempre me vesti diferente, eu sempre tentei me comunicar de uma forma diferente. Então, você chega numa mesa, até essa postura...
para além da idade, obviamente, que eu posso manter a mesma carinha de 25 anos ainda, mas era muito mal vista. E eu acho que isso tá mudando muito hoje em dia. E aí você falou, cara, passou o tempo, você já tá cada vez... Então, assim, quanto mais você ascender, mais você vai trazer essa cultura. Sim, exatamente. E aí é um efeito meio disruptivo. E eu acho que as grandes revoluções do mercado jurídico ainda não rolaram. Não rolaram. Não rolaram. Não aconteceu. A gente fala de Lotec, a gente tá vivendo a primeira geração, assim, o celular Nokia tijolão. A gente vai ver o iPhone nesse negócio, cara. É por aí, porque a gente foi no evento lá da B2L, né? E eu falei, cara, vou ver todos os stands. E ele foi em todos. Eu fui literalmente em todos os stands e perguntei, cara, como é que é o seu produto, como é que funciona, o que você traz de novo, qual que é o seu diferencial do stand aqui do lado. Obviamente não assim pra ser grosseiro, né? Mas enfim, resumindo isso. Aí beleza, eu fiz um apanhado geral na minha cabeça. Falei, acho que isso aqui podia ser diferente, ninguém teve essa ideia, ninguém pensou dessa forma, ninguém trouxe esse tipo de facilidade pro advogado que tá ali no dia a dia. Legal, vou conversar com um amigo meu que trabalha na Oracle, né? Trabalha em tecnologia. Cara, 5 minutos de conversa ele falou, cara, vocês estão na década de 90. É isso. O que vocês fazem hoje no jurídico, eu falei, cara, mas isso é o mais moderno, tem que caber na feira mais, assim, voltada promissora. E deu trabalho, hein? 6 anos aqui, suando a camisa. Não é real. Não, mas você tem razão. Mas é porque, assim, não, mas eu tô visão correta. A gente vê que o jurídico... quer dizer, é uma crítica, mas não a B2L. É uma crítica ao jurídico. A nós, né? Nós do jurídico. A gente fica tão arraigado aos conceitos tradicionais da advocacia, não sei o quê, que a gente não enxerga que já existe muita coisa pra gente aproveitar nova ali. E eu te faço a pergunta. Nem precisa muito... Pode falar. Se você fosse um venture capital, tá? Você abre um fundo aqui, tem 300 milhões. Você investiria em Lotec? Eu investiria. Eu com certeza. Eu investiria muito. É um oceano azul, Inclusive, né? a minha conversa com esse amigo é pra gente pensando em desenvolver um sistema para o mundo jurídico. Mas aí você pensa assim, cara, eu posso investir em agritech... Cara, é um mercado, é um oceano azul. Não, é muito agora dinheiro. A galera tá começando a pensar, mas o que eu tô querendo é o seguinte, aí você olha e fala assim, cara, deixa eu pensar nos advogados e as advogadas que eu conheço. Puta, é aquele cara chato lá. Ah, gente... Tudo bem. Entendeu? Observando aí você assim, cara, será que esse cara aqui vai usar essa porra? Então, mas aí é que tá... Sabe quando é que eu tive essa virada de chave na minha cabeça? É porque eu sou muito prático. Tem muita coisa também na tecnologia, na inovação, que eu vejo que isso é muito teórico, na prática não vai aplicar pro direito. Especificamente, que é a minha área, é o que me interessa. A minha irmã, ela trabalha com marketing. Trabalhou em maiores agências, trabalhou na maior agência do mundo, trabalhou em coisa, morou nos Estados Unidos, na China e tal, não sei o quê. Legal. Num dado momento, ela cansou de agência, falou que não quero, pediu demissão, foi viajar, foi morar fora, morou comigo na China, legal. Quando a gente voltou, ela falou, cara, e agora, né? O que eu vou fazer? Voltar pra agência eu não quero, pelo menos não nesse momento. De repente trabalhar em empresa e tal, não sei o quê. Surgiu uma oportunidade pra ela trabalhar no escritório de advocacia. Se fosse um profissional não do direito, você trabalha no escritório de advocacia? Eu não, cara. Cara, acho que não. Acho que não. Se fosse acho que não. Eu falo assim, pô, a gente tem muito designer lá dentro. Eu falo assim, cara, eu adoro vocês, eu abraço eles, porque eu falo assim, cara, se eu fosse designer, brother, eu não ia passar nem na porta, brother. Eu não ia querer nem ver com esse tipo de E aí ela teve exatamente, ela se fez essa pergunta naturalmente. Ela falou, cara, o que eu vou fazer no escritório de advocacia? Tem porrada de vedação da OAB, uma porrada de limitações, e eu não vou ter muito como crescer, porque nem sócio eu vou poder virar, porque é proibido também pela OAB. Então, vou, não vou. Mas, porra, é um escritório muito grande, a gente tem uma boa relação com o cara, meu pai conhece ele, eu conheço, tal, não sei o que. Tá bom, vou. Cara, ela começou a conversar comigo sobre... Porra, a gente apresenta projeto, e ele é um cara muito ligado com tecnologia, pra você ter uma ideia. Ele foi o 3º cliente do Zoom, mas o Zoom mesmo de videoconferência. Não é errado, não. Ele foi o 3º cliente do Zoom no Brasil. Tipo assim, não só de advogado. O 3º literalmente no Brasil. Ele é um cara bem ligado em tecnologia, ele gosta dessa questão de ter escritório em Tóquio e tal, não sei o que, beleza. Ela apresenta vários projetos. Ela falou, cara, a advocacia é muito atrasada nisso. Em tudo. E aí eu comecei a conversar com outras amigas dela que também são, e elas começaram, por algum motivo, motivos diferentes, a trabalhar com os caras de advocacia, e foi engraçado que ela falou, cara, ninguém faz isso. Mas ninguém tá fazendo isso pra advocacia, então vou começar a fazer. E aí o cara começa a ganhar dinheiro, e aí começa a fazer aquele ciclo, né? O cara que era, porra, de repente, um mais ou menos na agência, começa a fornecer serviço para escritório de advocacia que tem dinheiro para investir, começa a investir, o cara fala, caralho, mas o cara ali que, porra, era um merda aqui na agência, agora tá ganhando pra caralho na advocacia. Sabe o que atrapalha a agência? Não é o advogado. Porque assim, a gente tava falando até de Instagram lá do escritório e tal. Mas é outro ponto. Não, você chega lá... Cara...
o que eu tô te falando, eu se fosse designer, por que eu não gostaria de trabalhar um publicitário? Porque ia chegar com uma ideia irada, aí ia chegar, sei lá, a galera fala assim, cara, não. Por quê? Porque o advogado, ele acha que... Nós achamos que sabemos tudo, né, cara? De todas as áreas. E a gente não parte do pressuposto que alguém estudou publicidade. Então, as redes sociais dos escritórios são ruins, não é porque o Brasil é o país mais criativo. Tem a vedação do OAB, mas não é por causa disso. É porque a galera fica com medo. Sim, Poxa, eu vou postar essa foto, passa por um comitê. Como é que você vai ter update? Mas a pergunta que eu vou fazer pra vocês é... Uma escala de 1 a 10... Tá? Sendo 1 muito inovador e 10 pouquíssimo inovador. Não fazer o contrário, né? Só vai ficar difícil Tá bom, pra 10 avaliar vai. 10 muito inovador, 0 pouco inovador. No mercado jurídico, se vocês fossem perfilados, tá? Na massa de 1 milhão e 500 mil advogados. Você acha que seria qual? Eu acho que eu tô 2 ou 1. Eu tô muito atrás, eu preciso melhorar muito. Eu sei que isso é um déficit meu e do meu escritório. Cara, então, é mapeado internamente pra gostei melhorar pro ano passado. Eu acho que eu sou um 4 para 5, porque eu não porque eu seja uma pessoa naturalmente fora da casa, mas meu ambiente de trabalho me favorece isso o tempo inteiro. Então, o tempo inteiro tem que ficar balizando. Eu acho que eu sou um cara um pouco mais irritado com o comportamento do advogado que o Pedro e que a Nath, eu acho. Então, acho que, inclusive, a nossa linguagem aqui é um pouco produto dessa irritação nossa. Eu acho que me coloco num 6. E vocês conseguem pensar em muitas pessoas no convívio de vocês que estão ali pros 7, 8? Não mesmo. Eu sei da minha deficiência, mas não é uma coisa natural. Sabe qual que eu acho a nota de vocês? Eu, se fosse dar a nota de vocês? Os 3 acima de 8. Isso. Porque porque a régua é baixa. Não, cara, quantos podcasts no Brasil estão sendo gravados agora por advogados e advogados? Tá bom, então eu vou subir minha nota pra 3, tá? Porque na tua mentalidade, é isso que eu tô querendo dizer. É exatamente o que a você nossa falou barra de dos anos exigência. 90. A gente exige muito nós três. A gente tá ali, cara, a gente ainda é o clube ali do Wozniak, do Steve Jobs, o clube da computação, da galera falando, vai ter a computação lá no mundo. Não rolou no mercado jurídico. Então, assim, eu tô nesse lance do SEI Processo de 2016 da B2L, tô te falando, eu criei a palavra que denomina esse negócio. Muito legal. Então, assim, é um negócio muito anterior. Então, todos vocês nessa mesa partem de um pressuposto que vocês estão infinitamente avançados. Tanto é que você não consegue pensar em ninguém número 8, porque você é 8. Você é o teu referencial. Todo mundo que você imaginar, esse sócio aí, ele já tá andando ali pro 5, 6, que ele já tá pensando em podcast. Ele já tá indo na frente da galera porque ele já é o inovador. Porque a maioria da galera amassa. Cara... Mas aí eu faço não comparo palestra. a outros advogados nisso. Não, mas tanto... mas é uma a gente olha pra fora, né? É um desvio padrão. Eu entendi. Eu acho que olhar pra fora, como a gente faz... Eu acho que eu tô muito deficiente ainda nisso. Não, mas meu tanto... escritório não, todo. Né, mas tanto não é, porque, por exemplo... Você foi no evento da B2L, eu tô dizendo assim... Sim, mas eu busco, me interessa, eu sei que é importante. Mas isso já é o primeiro passo. Sabe, mas quando você fala assim, os produtos são uma merda. Não são a B2L. Queria a B2L. Tem muita empresa investida, não quis dizer isso. Não. Mas tô brincando, estamos aqui entre amigos. Ninguém tá ouvindo, você vai Eu tô querendo dizer o seguinte, cara, a B2L, sabe quantas pessoas a gente botou? Quantas pessoas tinham naquele evento? Mais de 1.000. 2.500 pessoas. E ali tava o creme de la creme, nata, assim. Né? A nata. Todo mundo de departamento jurídico top, de escritório top. Cara, agora a gente conseguiu colocar. Eu criei a B2L há 6 anos atrás. Eu faço palestra nos últimos 6 anos. Todas as semanas da minha vida. Eu conto a mesma piada. Todas as semanas. Tá ligado? Efeito marmota. Vamos renovar a piada aí, Bruno. Cadê a inovação na piada? Vamos inovar na piada. Mas o Cris, que é o nosso sócio lá da Future, eu tava falando isso com ele. Tava no Rio essa semana. Ele volta pro Rio também. E ele falou, onde que ele foi fazer uma palestra lá em São Paulo? Que ele falou assim, cara, eu comecei a palestra assim, galera, alguém conhece a Future Law? Alguém conhece da B2L? Ele começou do zero. Você tem que começar do zero. Então o que eu tô querendo dizer é o seguinte, cara, eu acho um puta valor botar 2.500 pessoas. Só que no mercado de 1.500.000 ainda não é nada. Né? É uma bolinha. Mas você tá fazendo a primeira coisa. A mesma coisa que você falou pra mim, eu vou falar pra você então. Você tá dando o primeiro passo. É isso. Tá a gente ainda tá, isso que eu tô te falando. A gente ainda tá no day one ali das Lotex. Então, mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte: os produtos decorrem e o investimento decorre da curva de desejo. Sim, o Venture Capital, ele conversa com advogados e advogados. Sim. Se ele sentar. E o mundo é pequeno, né, cara? Não é um mundo que é pequeno. A distribuição de renda no Brasil é muito mal feita, né? O Brasil se concentra numa rua, né? Então, assim, o cara do Venture Capital tá lá na Faria Lima, ele sai com a sócia e o sócio do escritório. Ele, já ouviu falar de Lotec? Há 6 anos atrás, o quê? O quê? Law Firm? Não, somos Law Firm, você quer comprar um contrato assim, é honorários? Não, eu sei, eu vendo pra você. É pra fazer um legal opinion? Eu faço. Então, assim, agora quando ele já fala, aí o cara já fala, não, eu tô com medo de ser disrompido e virar uma salinha se eu não der virada. Exatamente. Aí o cara, opa, o cara grande tá vendo pra esse negócio. Sim. Então, assim, já tá começando a curva. Então,
E a curva do produto vem com a curva do desejo. Porque, cara, no final é uma conta financeira. Eu não vou investir num produto que ninguém vai consumir. Então, o desejo tá surgindo, a gente tá trabalhando, e é o que eu tô te falando. Se a gente olhar pra daqui 10 anos, é irreconhecível. Então, aí, rapidinho, só um parênteses aqui, exatamente no que você falou. Parênteses não, na verdade, uma continuidade. Eu acho que as empresas fora do setor jurídico ainda não entenderam que o mercado jurídico é muito florido. É que eu acho que... Se você regar, não sabe ele comunicar. dá muita flor. Mas aí por quê? Porque não tem ninguém que seja inserido no mercado jurídico que possa fazer... Que fale o fora da feedback, bolha. que o brainstorm com o cara do TI, pra falar, cara, esquece esse tipo de programa que você montou, que é um genericão lá que você fez lá na década de 90 e serviu pra caralho, parabéns, legal. No jurídico a gente precisa do cara que faça o quê? Sei lá, isso, você lista. Mas... mas não dá, ninguém nunca fez, não dá pra fazer. Meu irmão, programa. Programação, você pode fazer qualquer coisa. Pode ser que alguém não tenha ainda feito, e aí você vai ter que partir do zero. Mas programar, quantas Lotec's você acha que vão ter daqui a 10 anos no Brasil? Cara, isso eu não sei te chamar porque eu não sei quantas tem hoje. Também. Mas eu acredito que 10 vezes mais do que no radar da B2L tem as 300 hoje. Vai ter umas 1000, vai. É infinito, o mercado é Bem infinito. mais, bem mais. O mercado é infinito. A cada dor no mercado... Cara, todo dia... Mesma coisa, toda semana eu sou procurado por um empreendedor ou uma empreendedora. Eu imagino. Por semana, a galera me procura, aí eu troco uma ideia, 90% morre no primeiro mês. Desiste. Aí, cara, são poucas as... Então, assim, que é o lance da explosão cambriana. Então, assim, cara, tudo que você imaginar... Qualquer dor no mercado jurídico, qualquer mercado, cara, mercado imobiliário, não, mercado de saúde, tudo aquilo ali dá pra fazer uma empresa de tecnologia com produto e às vezes um produto bom, tá? E Bruno, tem muita coisa que as pessoas são básicas, cara, do dia a dia do advogado normal, seja de um advogado recém-formado a um puta de um executivo que trabalha como CEO de um head jurídico, de uma multinacional. Cara, tem coisa do dia a dia da advocacia que a gente não tem ainda. Mas quer ver outro negócio? Mas não tem... Visual Law. Exemplo idiota. Token de processo. Cara, foi esse ano que o nego inventou pra sistema iOS. E é bom. Não, achei que você ia falar do automatizado. Tipo... Também. Cara, como assim? Só existe um tipo de token. É verdade. Cara, isso pra mim é uma coisa tão idiota. Nem precisa de muito, assim, a gente tá nesse nível de tecnologia, nem precisa de muito. Quando eu fazia Emerge, e aí eu descobri de fato que eu nunca trabalharia no serviço público, e eu estagiava com os juízes e depois com os desembargadores, toda vez que você tinha um mínimo de uma petição que ela tivesse uma relação com o Visual Law, ou que ela trouxesse... Eles não gostavam. Eu lembro que na época, eu acho que deve ter sido mais ou menos em 2014 ou 2013, aí eu não sei, teria que ver. Eu acho que o Prêmio Novari, que era... Quem ganhou o Prêmio Novari, acho que foi alguém que desenvolveu uma lógica de petições que usavam Visual Law, que hoje em dia todo mundo fala insistentemente. Na época, que eu tô falando de 2015, os juízes... Obviamente que eles não ficam vendo ali as petições, mas eles não gostavam daquilo. Eles achavam um desrespeito frontal a toda a formalidade e tradição. Tanto que se você chegava na Emerge, não sei como é que é o ensino de lá hoje em dia, passaram-se muitos anos, mas você tinha toda uma fonte indicada, o tamanho da letra que você iria usar, um espaçamento, tanto que eu tenho essa mania até hoje de seguir regra ABNT. Você já me pegou isso, né? Eu tenho essa lógica até hoje. Ficou em mim. Todo documento, pode ser a coisa mais boba, eu gosto de seguir a regra ABNT, porque fiquei com aquele ranço. Mas é legal, estético também. Tem um aspecto sim, mas entendeu? É uma coisa de padronização. Mas, por exemplo, não há muito tempo atrás, acho que uns 2 anos, 3, talvez, ainda não tinha pandemia, acho que foi 2019. Uma advogada lá do escritório foi despachar e a gente botou QR Code na petição porque tinha vídeo. Então como é que você vai botar vídeo? Antigamente você fazia depósito judicial, pra galera que é mais antiga sabe, né? Você ia lá com um pendrivezinho com um disquete, achei que você falou botava no VHS, cartório, botava no cartório, o cartório acautelava aquilo e o juiz, em tese, via o vídeo que você tinha gravado, né? Cara, posso fazer um parênteses? A gente tá fazendo agora, a gente vai fazer uma consignação de um Bitcoin, cara. Que legal. A gente tá discutindo com o cartório como é que a gente... deposita e de depósito judicial vai ficar complicado, se a gente faz né? um wallet e transfere. Você fala desse agora, as inovações. Legal. E aí, cara, o que a gente fez? Ela botou o QR Code pra botar esses vias, série de gravações que tinham lá na petição, que tinha a ver com o contexto. E o juiz, e ela foi despachar. Ela era mais nova, mulher, foi despachar. O juiz já era aquele cara mais arrogantão, mais velho e tal. Cara de playboyzaço, não sei o quê. Ela foi despachar, o cara falou: Doutora, não vou ficar vendo esses videozinhos de TikTok que tu tá gravando aqui na petição, não. Isso aqui é coisa séria. Foda, assim, pra ela, advogada. E competentíssima, tá? Passou primeiro na merda. Cara, saí,
chegou pra mim, porra, puta, né? Arrasada lá, teve isso. Falei, tá bom, amanhã eu vou lá e falo com o cara, porque já tava meio que final do dia, não ia adiantar ir lá. Foi no final do dia, falei, cara, esse filho da puta assistiu essa porra desse vídeo, né? Aí cheguei lá e falei, você perguntou se podia falar palavrão? Pedro! Como é que eu vou falar isso pro juiz, né? Porque se eu não chegar com o pé na porta, ele vai mandar tomar no cu, vai sair, vou mandar ser preso, aí vai dar aquela... Aí eu falei, tá bom. Aquele clima bacana. Clima bom. Sexta-feira, 3 da tarde, que eu queria no barraco. Pô, se tô eu ali, eu até a gente cria, não tem problema não. Mas enfim, esse não era o dia pra criar crisumba. Aí eu entrei lá e falei, opa, tudo bom, excelência? Eu vi o negocinho do vídeo. Eu falei, pois é importante você ver o vídeo. Por causa disso. Isso é muito fácil. Faz o seguinte, pega o seu celular, câmera, tu vai tirar uma foto. Quando tu vai tirar uma foto da tua mulher, quando tu vai tirar uma foto da sua comida, tu pega o celular, me filma aqui. Ele vai aparecer, tá vendo aqui, ó? Tá vendo que aparece aqui, ó, amarelo? Tu clica nessa porra amarela. Aí vai abrir a tela aí, que milagre. Isso aqui é tecnologia, coisa linda. Aí, coisa fina! Começa isso a ver. É coisa fina. Aí falei assim mesmo. Aí o cara, não, pode deixar, doutor. Já mandei a minha assessora ver, depois ela me fala, pode deixar que eu vou ver assim, não sei o quê. E a gente conseguiu reverter o caso por causa disso. Mas quer ver o lance de QR Code, por exemplo? QR Code hiper antigo, né? Há uns 20 anos. E, cara, é muito... Na China não era. Então, quando eu morei na China, você pagava as coisas pelo QR cara, até o Code, Homeless ali, você dava 2014, esmola ali pro lá, cara, assim, e a galera falava, vindo no Brasil. O que aconteceu no Brasil? Onde que foi, na minha visão, uma grande virada recentemente? Cara, pandemia, cardápio... Acelerou tudo, cara. Exato. Caraca, entrou... Exato. Porque às vezes você precisa de uma curva de necessidade, e aí se o... Home office. Se aí o juiz, ele usa ali, cara, no restaurante, então, força. Então, acho que o direito, ele anda muito a reboque nisso. Mas, por exemplo, Visual Law, pra mim, teve até uma pesquisa recente mostrando a magistratura aderindo. Eu faço algumas apresentações, eu mostro a pesquisa. Eu quero um embasamento ali científico mesmo, acadêmico. Isso que eu tava falando era 2015, né? Quando a gente viu o primeiro... caso, porque sempre se usou elementos gráficos ali em petição, mas não tinha o nome Visual Law, não tinha o nome Legal Design. Sim. E como tudo na vida, quando você tem o nome, você cria hype. Ainda mais quando você bota o nome em inglês, né? Fica mais bonito ainda, né? Caralho, anglicanismo do direito, brother. Antigamente era o latim, né? Agora é o inglês. Né? Tinha que ter que mudar pra Legal Department. Send us, não sei o quê. Cara, E aí o que rolou? Cara, a gente fez o primeiro curso do Brasil de Visual Law. Bombou. E aí um cliente nosso nos procurou e falou assim, cara, Bruno, eu queria fazer Visual Law numa petição. E a gente tinha designer na área de marketing, mas eu não tinha ninguém de Visual Law, porque ninguém tinha, porque isso não existia, não era uma demanda. Aquele lance de não existia demanda. Aí a gente, arranjou um designer lá, que ele era estilosão, assim, iradão. Você olhava e falava assim, caraca, esse cara é mó desestiloso. Só que ele não entregava. E aí a gente começou a ficar desesperado, porque aí começa o lance do direito e da correlação. Porque no direito você tem que entregar. O advogado, você vira à noite. Não existe não entregar. Você vira à noite, você entrega. Exato. E o advogado, cara, qualquer menina, ele entra no escritório, ele sabe isso. Isso entra meio que na veia. O advogado não perde prazo, etc. O designer já é diferente. Aí a gente trouxe, aí eu convidei o Felipe, que era o designer da Future Law, que já era um designer. Não tinha nada a ver com direito. Veio pra Future Law, já tava acostumado. Eu falei, Filipão, que tal você vir como, entre aspas, e aqui eu tô gravando. Cara, tem muitos amigos no AB, tô nas comissões. Entre aspas, tá? Como meu sócio no escritório. Porque não pode ser no contrato social, mas com porta de sócio. Porque... o que eu queria com isso? Eu não queria trazer um designer, porque esse que é o lance. O Steve Jobs, você não contrata gente brilhante pra dizer o que ela tem que fazer. Então, qual o problema dos escritórios? Se você traz um designer e você deixa ele num parâmetro inferior, que no mercado do escritório, quem não é advogado é uma raça inferior, tradicionalmente. E aí esse cara, essa menina pode ser muito boa, não vai desenvolver. Eu falei, cara, eu quero que você venha com status de sócio. Aí virei pro Marcelão e falei, Marcelo, tô trazendo um cara novo aí como sócio de escritório. Ele, maneiro, qual área que você vai abrir? Visual Law, um designer. Mas você tá maluco, cara? Cara, meu sócio, tá argumentando. Falei, não, Marcelo, vim só te comunicar, não tô perguntando não. Só te avisando. Ele falou, cara, isso nunca vai dar certo. Ele apertou, o Felipe fala isso, às vezes a gente faz curso, tá? Ele falou assim, cara, Marcelo apertou minha mão, falou, bem-vindo, mas falou, cara, isso não vai dar certo. O Marcelo falou assim, boa sorte, mas isso não vai dar certo. Cara, a curva de contratação de Visual Law do escritório, e você pensar, você pega o pipe de novos clientes do escritório, majoritariamente eles entram muito por Visual Law. Cara, mas Legal. aí, sabe uma coisa que me pega? As minhas estagiárias. Eu tava falando sobre Visual Law com elas ontem. Eu tava conversando com elas. As duas estudam. Uma estuda na UERJ e outra estudando em Rio. Pergunta se alguém menciona, escuta falar, na Unirio, se alguém debate
debate sobre isso. Na Ele tá Unirio. fazendo pós-doutorado. Eu tô dando aula num curso da Unirio. Se ela que fazer a minha turma lá, cara, a gente fala de vídeo. Na verdade, a gente tá falando de. Mas você dá não pra graduação? Pra graduação. É uma matéria lá Qual pra matéria? Alô, Gabi Magalhães. Aí, ó. Qual matéria? Ai, Qual puxão de matéria? orelha. Aula. Qual matéria? Puxão de de orelha. regulação. E a gente, cara, a gente tá fazendo uma coisa lá que a gente fez na UFRJ. Tipo assim, cara, por exemplo, amanhã tá vindo o Gustavo, que é da Belvo, que ele vai falar sobre Open Finance. Ainda mais agora que é online. sim. Cara, eu trago a galera de mercado top É pra isso, caramba. A é galera pira. Na UFRJ, até você tava falando do Inovário, tem uma história interessante. Chegou lá no UFRJ e cara, que a gente sempre pensou, né? A gente discutindo lá, assim, uma coisa... Lei Maria da Penha, eu sempre falei, cara, tem um acesso pouco, né? Às vezes as pessoas não conhecem a lei. O Brasil é um país muito grande, de dimensões continentais. E a galera no UFRJ viu que existia uma dor também. Às vezes muitas mulheres na situação não querem se abrir. E aí criaram um chatbot da Lei Maria da Penha e participou do Inovari. Até quando eu estive na Globo, perguntei essa semana, eu esqueci de ver se a galera ganhou. A Cone é uma das embaixadoras, que era Que vice-diretora. Cara, olha que projeto exponencial. Verdade, Cara, legal. como é que você vai propiciar que a população feminina no Brasil inteiro entenda de uma lei que é hiper importante pra ela, chatbot. Aí tu, caraca, olha a tecnologia. Cara, isso é disruptivo. É um empreendedorismo Isso social muito maneiro. Não, isso aí. Não, gente, e aí exponencial. você aproxima Mas é o engraçado, auge... pouco divulgado, né? Não, tava no Inovário, não sei se ganhou. Mas assim... Cara, eu usado não pra conhecia, caramba. não. Usado É. pra caramba. E... por que eu tava falando isso? Ah, do UFRJ. Mas eu vou te falar da UFRJ que rolou. A Cone, que era vice-diretora, ela chegou. Eu fiz graduação na UFRJ, fiz mestrado e doutorado na UERJ. E até um problema isso aí, que o cara gosta das duas instituições, né? Jogos jurídicos e tal, mas tamo junto. E agora fazendo pós-doutorado da Uni. Tá fechando, tá fechando. o álbum. Só falta o UF. O pós-doutorado eu vou fazer na UF pra ficar bem com todo mundo, depois é PUC, não sei o quê. E aí, cara, a Cone virou e falou assim, Bruno, pô, cara, fundou a B2L, traz esse negócio pra FRJ, cara, como ex-aluno, e eu sempre tive essa visão. Porque, cara, às vezes a gente, pô, cara, quanto que eu consumi do budget do Estado pra estudar? Pô, se todo Sim. mundo voltasse, desse uma hora, caraca. Sim, com certeza. Aí eu falei, cara, com vamos fazer um certeza. puta projeto. O Daniel Marques, que é o diretor executivo, ele estava estudando na FRJ na época e tal. E a gente puxou. Cara, a gente fez um curso, a gente deu aula para uns 500 alunos. E a gente trouxe a galera mais top do Graduação. mercado. Na graduação de graça, assim. A gente chegava pra galera, sei lá, tinha escritório que pagava o voo da galera sair de São Paulo pra descer pra dar aula no FRJ pra gente dar acesso pro ensino público da galera. Caramba. Brother, gerou. Dados legais saiu de lá, Legal saiu de lá, Lumex saiu de lá. A gente criou uma geração, cara, de pessoas que viram os cursos e algumas até largaram o direito, foram virar de produto, a Giane foi pra design, então é até perigoso isso, porque você começa a tirar a galera do mundo Mas de o meu ponto tirando... é, a gente tem muito jovem advogado que assiste a gente recebe mensagem, o que é muito legal, a gente manda, falando, cara, como é que vocês começaram? O que você acha que tá faltando Porra, pra essa garotada? o cupom da Future Law. Gente, vai rolar com o cupom da Future Law. Inclusive, Fica portas aqui. abertas, se quiser falar aí. Exatamente. Bota o Bora. cupom, lança o cupom aí. vai, faça- Eu não lembro de cabeça, eu Pega acho aí, que fala aí. A gente bota no link da descrição, então, Então tá do aqui, vídeo. vocês vão ver aí. Rebeca, já, ó, se liga, hein? 30% off aí pro Pô, que legal. pra audiência Boa. aí. Mas é verdade, cara, eu tava falando isso, né, cara? A gente faz os cursos pra gente. Então, de verdade, cara, volta e meia pergunta que a galera fala, como é que eu entro nisso? E não é porque a gente tá na Future Law, porque a gente criou pra isso mesmo, que nem bibliografia. Cara, eu lembro de fazer muita palestra, qual o livro? Cara, hoje eu falo, coleção Future Law com a Thomson Reuters, tem a coleção com a Saraiva, a gente publicou, sei lá, 20 livros, a gente tava falando do Paulo Samico, pô, o livro top que a gente montou de Legal Operations agora. Livrão, tô lendo. Livrão, muito bom, cara, assim, o Paulo, incrível, assim, não sei se ele já veio aqui, tem que vir. Vai Não, ver. semana que vem. Semana que Spoiler vem. aí. Agora você ficou amarrado. Semana que vem você vai Samico, vir tu aqui. me driblou uns 2 meses, mas a semana que vem eu te amarrei. Esse é fera raiz, esse é Black Belt total. Ele é um queridão. E o lance é, então assim, hoje a gente tem uma bibliografia. Cara, a gente tem os 20 livros, a gente tem a revista da RD Tech que a gente publica, e cara, a gente tem uns 35 cursos na prateleira da Future Law. E, cara, na boa, é isso. Cara, assiste da Velocidade 2. Eu lembro uma coisa curiosa também. Quando começou Sem Processo, os programadores, volta e meia, o menino, a menina, fala assim, cara, eu quero aprender programação, sei lá, em Python, alguma coisa específica. Beleza, como é que você vai aprender? Você passa o cartão de crédito e eu vou fazer um curso. Pra mim, aquilo em 2016, eu falei assim, caraca, um curso online o cara vai fazer. Eu falo, mas é um curso grande, 6 meses? Não, cara, 30 e poucas horas você aprende. Eu falo, cara, é tipo Matrix, né? Você injeta assim, sei Kung Fu. E a pegada da Future Law é isso, tipo assim, sei Kung Fu. Então a gente faz um Mas, curso enxutão Bruno, muito contando bom. a minha história pessoal com a Future Law, muito antes da gente pensar em botar pra frente podcast, a gente criar essa relação bacana que a gente tá desenvolvendo, eu comecei a ter que flertar muito e lidar muito com...
Venture Capital, conversar com essa galera que falava disso. E uma galera, assim, não do jurídico, né? A galera do mercado financeiro. Então, eu falei, cara, eu não vou ter tempo agora de conseguir fazer uma grande pós sobre isso. Não dá, não tem como. Eu faço 1 milhão de coisas. Aí uma amiga minha me falou assim, você já ouviu falar da Future Law? Legal. Eu falei, cara, não. Mas aí quando eu vi o site de vocês, eu reconheci a identidade visual, preto, predominantemente rosa e tal. Eu falei, cara, aí meu primeiro contato foi comprando um curso de 30 e poucas horas de Venture Capital. E é bom, esse curso muito esse bom, curso é muito bom. E eu falei, e assim, aquilo pra mim foi perfeito, porque hoje em dia, eu falo isso muito pras minhas meninas. Eu falo, gente, dependendo do que você precise aprender, faça um curso especificamente sobre aquilo, só pra falar daquele tema. Isso enriquece muito, 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 muito. Ele é um shot energético jurídico, né? Esses cursos e o lance, cara, e a velocidade direto. Porque fica velho. Te falo, o lance do NFT, a gente fez ano passado. Sim. Então assim, por exemplo, agora, muito spoiler que eu tô dando, a gente tá montando o CryptoLaw. Por quê? Tá na CVM, acabou de sair um parecer recentemente, tá pra sair o PL, vai influenciar o Banco Central. Então assim, tem que estar fresco. Daqui a um ano, talvez não seja um curso tão cool. Sim. Então você tem que fazer no momento, tem que ser rápido, tem que produzir rápido, que dá um puta trabalho. E nada impede também de ter atualizações nos cursos, né? A gente atualiza pra caramba. É necessário. O Venture Capital, quando a gente trata de novidade, é fundamental. A gente tira da prateleira, quando a gente sente que o curso ficou velho, a gente vai lá e faz um novo. Mas é engraçado, eu tive uma vez um debate, eu até queria saber o que vocês acham. E aí o Bruno também é interessante. O que vocês acham de cursos mais longos, aí eu chamo de curso de extensão, tudo que você faz depois da graduação. Então, aí você pode pegar um LLM, um mestrado, e aí um doutorado, eventualmente, frente a cursos de curta extensão. Esse meu amigo, e ele é de outra área, da engenharia, ele hoje em dia é totalmente contra esses cursos de 18 meses, 24 meses. E aqui eu tô chamando de curso, gente, não em demérito, dependendo da densidade que você estuda. Meu marido, coitado, tá terminando aqui a tese dele, tô vendo ele sofrer em casa. Mas o que é eficaz? Ele tinha ou se são coisas diferentes que não se confundem. São coisas diferentes. Eu acho que tudo depende da proposta. Esse podcast existe por causa de um curso de longa duração, por exemplo. Sim, com certeza. Se você quer construir um network, eu recomendo... A gente tá esperando seu patrocínio. FGV, paga nós. Mas, por exemplo, uma coisa que eu acho muito falha no Brasil, lá no exterior tem. Nossa, FGV, cara, a gente tá numa parceria do IBMEC, vai lançar o LLM. Eu vou lá, vou apresentar vocês lá pra reitoria. Maravilha. Boa! A FGV também dá aula na FGV, então não tô falando mal, tu gosta, eu adoro. Mas aqui a gente tá numa parceria pra fazer um LLM Future Law IBMEC. Então, bacana. Aí, vai tratar sobre o quê? Já dá só pra inovação. LLM de inovação. Eu tenho 2 críticas a isso. Primeiro, o LLM no Brasil ser o único lugar no mundo que não é um mestrado profissional e sim uma pós-graduação. Mas isso é MEC. Beleza. A minha segunda crítica é, o Brasil é um país atrasado nessa questão educacional a nível de pós, mestrado, LLM, pós-doutorado até, porque eu acho que ele só tem um tipo de foco. Se você for pegar os mestrados, que são após na estrito senso do Brasil, são todos durante a tarde ou de manhã. Nossa, isso é muito ruim. E são todos voltados para iniciativa, para administração pública. É tudo questão pública, gestão pública, governança política. Cara, não tem um da iniciativa privada. Não tem um que foque na porrada do dia a dia, na iniciativa privada, numa inovação. Não tem, não existe. Cara, isso me incomoda de uma maneira. Tô vendo. Isso me incomoda de uma maneira porque eu tenho vontade de fazer, mas eu não essa vibração de energia. Eu não me interesso cara. pelos temas. Eu sou um sim. cara 100% voltado pra iniciativa privada. Pra que eu vou fazer um mestrado de gestão pública? Cara, pra mim, sinceramente, foda-se. É pra sua atuação, com certeza. Entendeu? Respeitosamente, E não é só pra mim, cara. Existe um mercado imenso que tem essa defasagem. E que o cara também não tem como sair 2 horas da tarde do escritório ou da empresa que ele trabalha. Vai fazer vai fazer um Esse coisa. LLM da Future Law vai ser muito focado no mercado. Cupom. Pode aí, já vou fazer uma inscrição. Entendeu? Então, isso é uma crítica que eu falo. Não só como alguém que também seja no mercado pra dar aula, que isso também é outro ponto. Como também, porque também tem muito professor que é muito acadêmico. O cara não sabe a vivência prática. Sim. Posso contar 1000 casos aqui, mas não não é o caso. vários, a gente já verdade. contou, inclusive. E os cursos que não são focados nisso também, na área privada. Eu acho que a diferença aí que vai atingir o mercado muito A forte. diferença é só o propósito. Eu acho que os cursos de longa duração são muito interessantes para a construção de network e relacionamento profissional. E os cursos mais curtos é o que o Bruno tá falando. É aquela entrada na Matrix ali. É um curso rápido que você adquire o conteúdo e você sai com as habilidades que são propostas ali. Mas eu não sei, aí talvez o Bruno até pode discordar comigo, mas eu acho que a construção do relacionamento e, de repente, nascer um escritório, nascer um podcast, nascer
um projeto, uma Lotec, eu acho que essa tratativa da rotina constrói-se com mais facilidade. Acho que tem público pra tudo, assim, é que Exato. nem mídia, assim, tem o Twitter ali, que você tem menos caracteres, tem mais, acho que é muita proposta. Agora, tem um lance, eu discuto isso muito com a Tainá, a gente troca muita ideia, que a gente fala assim, cara, ainda bem que a gente nasceu quando a gente nasceu, né? Porque eu não teria lido o que eu li. Porque, assim, hoje é difícil ler, né? E isso é uma lance que você falou de galera jovem, esse é um desafio. É a tiktokização da informação, né? E, cara, o mundo, ele é feito pra desviar a tua atenção, né? Sim. Porra, cara, tipo assim, tem 300 plataformas de streaming, rede social o dia inteiro, que é aquele lance, a gente nunca leu tanto como humanidade, só que a gente lê post, a gente não lê estruturado. E eu vou te falar, cara, bagagem, e isso pode parecer contraditório, mas não é. Cara, menino, menina e novo, nova, que você ainda tem tempo. Se você acha que você não tem tempo, porque todo mundo acha que você não tem tempo, você vai descobrir que cada vez você vai ter menos tempo. Se você acha que você não tem tempo com 20 e poucos anos, você tá ferrado daqui a 10. Olha, gente, olha, eu não sei nem o que então, falar assim, sobre isso, só chorar. Você tem muito tempo, e essa é a fase, e é uma fase que você tem um tempo e você aproveita esse tempo, porque você consegue dormir menos, tá bom, vai pra noitada, é bom, tem que ter, mas, cara, estuda, porque, e pega e lê, cara, lê, e lê coisas fora do direito, e ter uma bagagem, porque, assim, cara, criatividade é repertório. Às vezes a galera acha, eu gosto do exemplo do Picasso, né, o Pablo Picasso, porra, você vê um quadro, talvez uma pessoa que conhece menos de arte, fala assim, cara, uma criança pinta o cubismo. Pô, o Picasso devia pintar nada, né, por isso que ele pintou esse tal de cubismo. Só que o Picasso, cara, com 14 anos, ele pintava melhor que qualquer renascentista. Então ele era tão bom na técnica, tão novo, que ele usou o olhar dele criativo pra desconstruir e construir um negócio que mudou o mundo. Então eu acho que esse é um desafio da galera mais nova. É a ansiedade, cara, que é um problema geracional. Todo mundo é um mundo ansioso, né? A coisa é feita pra todo mundo ficar ansioso. E que é bizarro, principalmente no mercado jurídico, né? Porque a gente nunca viveu tanto e as pessoas nunca quiseram ter sucesso tão novas. Exato. Então, caraca, porra... Irmão, tô um ano nessa empresa, eu não sou o CEO, brother. E por isso que a gente inverte mesmo, e eu acredito, a gente abriu o escritório, eu tinha 24 anos. Então, assim, eu acredito que tem meninas e meninos que podem ser mesmo, e a gente dá o espaço. Mas não é todo mundo, cada um tem sua jornada e tal. E o lance é, cara, vai estudar, brother. Tipo assim, vai aprofundar, brother. Vai estudar pra você ter repertório e aproveita quando você tem tempo. Porque eu sinto isso. Às vezes a gente atrai muito esse discurso. A inovação, pô, eu quero ser 4.0. Pô, vi que o Bruno pode usar a camiseta lá. Vou fazer minha entrevista lá de estágio de camiseta. Pode fazer, brother. Vende tênis, não tem problema. A gente quer mais é que seja inovador. Mas, cara, trabalha o conteúdo, brother. Trabalha o conteúdo. Então... Você tem que ter conteúdo. É isso. Mas aí você E não pode ser raso, tem que ser denso. Isso. Mas aí você acha... E não tem shortcut. Não tem shortcut. Não tem, concordo 1000% com você nisso que você falou. Falando em tempo. Nosso tempo agora acabou, mas nada. Isso não significa em nada que não vai ter o 2.0 ou 4.0. Vamos até o 4.0, até o 40.0. Gente, a gente vai sair daqui e vai jantar. A gente pode continuar filmando, a gente faz uma live. Fazer uma live, exatamente. Bom, com certeza eu sei que vai ser. Dito isso, quer falar mais alguma coisa, Bruno? Cara, agradecer. Eu volto a dizer, assim, eu quero falar, porque tá exponencializando aqui. Cara, posso fazer um exemplo só da folha? Claro. E aí eu vou mostrar o que tá acontecendo com o podcast de vocês, cara. Tem uma folha de papel, não, né? Folha de papel? Aqui, irmão. Brunão, você consegue desenrolar pra gente? Só a folha, cara. Quem sabe faz ao vivo. Isso aqui, ó. Vocês já viram o exemplo da folha de papel ou não? Não sei o que você vai Não falar. sei, Você vai fazer. Não, vocês não se associaram. A única referente de folha de papel que eu sei é do Mas, filme lá que você quer. mas somos co-hosts muito legais, então a gente pode fingir até que nunca viu. Se a gente já tiver visto, a gente fala, Esse aqui é não, mas não. Bruno. Cara, não existe fake news. Mostra cara. pra câmera ali, ó. Aqui é Be Real, aqui é Be Real na veia. Mostra ali Bruno, pra câmera. olha pra Bruno. Lança a câmera. Pô, que isso. Assistindo aqui da Globo. Cara, o lance é o seguinte. Pra encurtar muito, tá? Não sei quantos milímetros tem essa espessura nessa folha de papel, mas eu sempre trabalho com 1 milímetro pra facilitar a conta. Se eu dobro, vocês concordam que tem 2, né? Se eu dobro de novo, tem 4. Se eu dobro de novo, 8. Já estamos ficando difícil, advogados aqui na mesa. 16, 32, 64. Não consigo dobrar mais porque tem uma resistência do papel que não permite. A dúvida hipotética era fininho, ficou um pouquinho mais grosso. Se eu dobrasse mais 40 vezes essa folha de papel, qual espessura vocês acham que teria? Começou fininho, dobrei 6 vezes, chegou aqui. Eu dobraria mais 40 vezes. Vocês acham que seria maior do que a distância entre meus braços, assim? Se você desmembrasse, vamos dizer. Se eu fosse dobrando, eu dobrei 6. Se dobrar 7, vai ficando cada vez mais grosso, né? Concorda? A dúvida é, se eu dobrasse mais 40 vezes, quão mais grosso esse papel ficaria?
Eu acho que ele ia ficando mais fino. Não. Não, mas tá falando das pessoas. Das pessoas. Tá fininho, ficou mais grossinho. Aí se eu dobrasse mais uma vez, ia ficar o dobro, né? 1 milímetro virou Vai 64. vai crescendo. Ele ia ficar o dobro. Aí se eu dobrasse de novo, ele ia ficar assim. Sim. Se eu dobrasse de novo, ele ia ficar assim. Se eu dobrasse de novo, ele ia ficar assim. Se eu dobrasse 40 vezes, qual vocês acham que ia ser a dimensão disso? Não consigo dimensionar assim. Pra encurtar, e não é fake news, se quiser procurem aí no Google, cara, você chega na distância da Terra na Lua se você dobrar uma folha de papel 45 vezes. Isso não faz o menor sentido pra cabeça do ser humano, muito menos pra cabeça do ser humano advogado, Isso que eu ia falar. não trabalha com a cabeça de progressão geométrica. Então isso aqui fica pra pensar, quem tá ouvindo, reflita. Muita gente deve ouvir no streaming, se quiser ver o vídeo pra depois, tô jogando de uma plataforma pra outra aí. Boa. E por que eu tô falando isso? Brincar. Cara, o podcast de vocês tá nessa dobradura de papel. Então, ele tá exponencializando. Cara, ele vai chegar em proporções muito grandes. Então eu tô falando aqui já antes que, cara, quando ficar enorme, milhões de pessoas, eu vou falar assim, cara, vê lá o vídeo também. Eu vou voltar aqui, quando chegar no 1 milhão, eu vou falar assim, cara, chegamos numa dobradora de papel, porque é exponencial e a qualidade de vocês é muito boa. Falei isso aí pro Rodrigão, cara, já ouvi, sou fã, fiquei muito feliz aí com o convite. Então foi um prazer aí participar, então feliz de ser um capítulo aí dentro dessa história aí que é exponencial. Não, você vai ter Obrigado, outros capítulos prazer aí. Um prazer e obrigado pelo elogio e pela exposição aqui. Acho que... Vou dormir pensando nisso agora, gente. Eu vou ficar... Muito reflexivo. É isso aí. Cérebro Meu universo pirando. agora é mentalizar Vamos travar o vinho na pizza hoje, né? Vai fazer aquela meme da Nazaré, sabe? Caraca. Gente, que episódio maravilhoso, ó. Não se esqueça de seguir nas redes sociais. Vocês achavam que eu ia esquecer disso hoje. @mandaprojurídico.pdc no Instagram, no TikTok. Biru ainda não chegou, mas vai chegar daqui a pouco. No YouTube, no Spotify também, manda pro Jurídico. Curte, comenta, compartilha. Toda interação é mais que bem-vinda. Estamos cada vez mais felizes, cada vez com o nosso crescimento. E... Pede pra indicar pro amigo, porque é assim que exponencializa. Se cada um indicar pra um, brother... Aí, vou anotar essa Vai ficar também. igual a folha, a gente chega na lua, né? Vou Não, incutir. e cara, e é óbvio, assim, cara, você tá ouvindo, você não tá gastando nada. Então, assim, o que você pode fazer pra contribuir pra que esse conteúdo, pra galera se estimular, pra vir melhores pessoas cada vez? Compartilhar. Se cada um falar pra um que vai falar pra um, caraca, vai folha de papel muito mais A rápido. dica é do Bruno Faz. Não tem nem mais o que dizer. Indique, você é Aliás, importante. eu só tenho mais uma coisa pra dizer. Na dúvida você já sabe, né, gente? Manda pro Jurídico. Valeu, ó. Até semana que vem. Um abraço.